Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para facilitar a compreensão, vamos dividir o nosso tema em 3 blocos. No bloco de hoje, nós vamos conversar sobre a responsabilidade dos pais pelos filhos. Você já parou para pensar como os pais podem responder por coisas que os filhos fazem mesmo sem querer? Pois é, a lei entende que enquanto os filhos são menores e ainda não têm capacidade para entender direito o que fazem, os pais têm que responder por eles. Por exemplo, imagina que uma criança quebra o celular de um colega na escola ou derruba um vaso no quintal do vizinho. Mesmo que ela não tenha feito por maldade, os pais podem ter que reparar o dano. Isso acontece porque a responsabilidade aqui é objetiva, ou seja, não precisa provar que os pais foram negligentes, apenas que houve um prejuízo causado pelo filho. E não é só pagar pelo estrago, viu? Os pais também têm o dever de supervisionar, educar e orientar os filhos. É como quando você ensina uma criança a atravessar a rua com cuidado. O objetivo é prevenir que os acidentes aconteçam, não apenas remediar depois. Outro exemplo bem comum é na escola. Se um aluno causar algum dano durante uma atividade, os pais podem ser chamados a indenizar. A lógica é simples: quem tem autoridade e responsabilidade sobre alguém precisa responder pelos atos dessa pessoa, principalmente quando ela ainda não tem discernimento. Agora, faz sentido para você? Quando a gente entende essa ideia, fica mais fácil perceber como a responsabilidade por atos de terceiros funciona na prática. No próximo bloco, vamos falar sobre algo que acontece muito no mundo do trabalho: a responsabilidade dos empregadores pelos atos dos empregados. Assim como os pais, o empregador também responde por ações praticadas no exercício da função, e isso pode gerar consequências importantes. Agora, no bloco 2, vamos falar sobre a responsabilidade dos empregadores pelos atos de seus empregados. Você já parou para pensar que uma empresa pode ter que pagar por um erro que um funcionário cometeu enquanto trabalhava? Isso acontece porque, quando o ato está ligado à função que ele exerce, a lei entende que o empregador também precisa responder. É uma forma de proteger quem acabou prejudicado e garantir que a empresa tenha cuidado com o que acontece dentro do trabalho. Vamos imaginar um exemplo do dia a dia. Um entregador de uma empresa de transportes, durante a entrega de um pedido, acaba batendo no carro de alguém. Mesmo que ele não tenha feito de propósito, o dono da empresa pode ser responsável pelo prejuízo, porque o acidente aconteceu enquanto ele trabalhava. É justamente por isso que chamamos de responsabilidade do empregador por atos de empregados. Mas atenção, a ligação com o trabalho é fundamental. Se o funcionário estiver fora do horário fazendo algo pessoal, a situação muda. Por exemplo, se o mesmo entregador, depois de terminar o expediente, decide usar o carro da empresa para passear e bate em outro veículo, aí a responsabilidade não recai automaticamente sobre a empresa. Outro ponto importante é que essa regra protege terceiros que acabam sendo prejudicados. Imagina uma pessoa que se machuca por um produto que um funcionário manuseou de forma descuidada em um supermercado. A empresa precisa reparar o dano e, ao mesmo tempo, isso incentiva ela a treinar melhor seus empregados e a adotar medidas preventivas. Percebe como essa lógica lembra a responsabilidade dos pais pelos filhos? Em ambos os casos, quem tem autoridade e controle sobre outra pessoa precisa responder pelos atos dela, especialmente quando quem sofreu o dano não consegue se proteger sozinho. No próximo e último bloco, vamos falar sobre a responsabilidade de tutores e curadores. Aqui, a lei também protege quem não tem capacidade plena para cuidar de si mesmo, como menores ou pessoas incapazes. Vamos entender como funciona essa responsabilidade e quais são os deveres de quem assume essa função. No nosso último bloco, vamos conversar sobre a responsabilidade de tutores e curadores. Você já ouviu falar em tutela ou curatela, certo? São situações em que alguém assume legalmente o cuidado de outra pessoa que não pode se proteger sozinha, como uma criança ou alguém incapaz. E assim como pais ou empregadores, quem assume essa função também precisa responder pelos atos da pessoa que está sob sua responsabilidade.
Vamos imaginar uma situação do dia a dia. Um tutor leva uma criança para brincar no parque. Se a criança derrubar o celular de outra criança ou causar algum acidente, o tutor pode ser responsabilizado por não ter tomado os cuidados necessários. Não é que ele tenha feito algo de errado de propósito, mas a lei entende que ele tinha o dever de supervisionar e garantir a segurança. O mesmo acontece com curadores de pessoas incapazes. Se uma pessoa sob curatela acabar causando um dano a terceiros, o curador pode ser chamado a reparar o prejuízo. O objetivo é proteger quem sofre o dano e garantir que quem tem responsabilidade legal sobre outra pessoa cumpra seu dever com atenção e cuidado. E isso se aplica a situações bem comuns do nosso dia a dia. Pense em uma criança jogando bola no quintal, um jovem sob tutela fazendo algo impensado ou alguém sob curatela mexendo em objetos que podem machucar outra pessoa. Nesses casos, quem cuida precisa estar atento para evitar problemas e, se algo acontecer, deve reparar o dano. Viu como tudo se conecta? Pais, empregadores, tutores e curadores têm em comum o dever de supervisão e a responsabilidade por atos de terceiros. A diferença está no contexto e na relação que cada um tem com a pessoa sob sua autoridade. Mas o princípio é o mesmo. Quem tem poder de controle deve zelar pelo outro e responder quando algo sai errado. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.